6º Colóquio Franco-Brasileiro da UFPA, Universidade de Paris 13, com o tema Desafios Sociopolíticos da Gestão da Água e Governança Territorial. O professor Antônio Carlos Diegues. Bem, bom dia a todos e a todas, aos colegas franceses que estão aqui. Eu aceitei esse convite por várias razões. Primeiro, porque o meu contato com a Amazônia foi feito há mais de 30 anos, quando a gente fez um primeiro conjunto de pesquisas sobre desmatamento e modos de vida em Rondônia, e que foi o primeiro contato mais sistemático com essa parte importante do nosso país. E também porque eu acho fundamental a gente continuar se reunindo nesses períodos negros, desculpe, né? Porque, na verdade, eu acho que é um período terrível da nossa história, onde a ciência é negada, as comunidades tradicionais começam a perder direitos, não é? E a nossa política internacional é uma política de anões, na verdade, quer dizer, não se percebe a importância dessa convivência internacional. E eu acho que por isso que é importante a gente se reunir, quer dizer, não deixar de estar juntos, porque eu acho que isso é um pouco o que o atual governo quer, na verdade, que a gente se separe, que a gente deixe de acreditar, que a gente deixe de ter utopias. E eu acho que a utopia, na verdade, é aquilo que faz o mundo avançar, né? Então, perder a utopia, na verdade, é simplesmente morrer, não é? Porque se a gente não tiver nenhuma utopia, a gente não vai ter pelo que lutar. A terceira razão é, de alguma forma, um reconhecimento pelo que a França fez por mim, não é? Eu era um exilado, não era incomum, naqueles períodos cinzentos da nossa história, que jovens que se imiscuíram, não é? que iam para as ruas e ajudavam a organizar movimentos, fossem perseguidos. E eu, primeiro que eu me refugiei aqui no Maranhão, em 69, aqui pertinho, em Cururupu. Fiquei 1 ano em Cururupu. E aprendi muito. Na verdade, eu aprendi muito mais do que ensinei, né? E aí que eu comecei a ver a importância do saber popular, né? E aquilo me deu uma chacoalhada, porque eu já tinha feito um pouco de filosofia, era um racionalista assim, bem acirrado, né? E, de repente, eu me confronto com um conhecimento que era fundamental e que continua sendo fundamental para mim até hoje. Então, eu me lembro que eu saí do Brasil com medo terrível de ter meu passaporte preso na alfândega, na Polícia Federal. Aquilo era muito comum, né? Era uma forma de pegar quem tentava sair. Aí eu fui com uma bolsa muito pequena para a Holanda. Fiquei lá 1 ano e meio. Depois, como todos os brasileiros, eu achava que a minha área era da antropologia. A antropologia mais importante daquela época era a francesa. E eu era um jovem marxista, por que eu não iria para a França, né? E eu me lembro que o primeiro contato eu fui aceito praticamente de imediato, foi com o professor Inácio Sachs, né? Que talvez as gerações mais antigas se lembrem que foi um inovador, não é, na questão ambiental, com seu ecodesenvolvimento. E eu fiquei muito impressionado com o poder que tinha o diretor de pesquisa na França naquela época, né? Ele disse, olha, você está aceito, chamou a secretária em 1 segundo, falou, faça uma carta para a prefeitura de Paris que deem para ele a carta de séjour de estudante. Isso no Brasil era impossível. Eu tenho a impressão que hoje na França também não deve ser muito possível, né? Mas o diretor de pesquisa tinha um reconhecimento assim fantástico. E eu pude conviver com um momento assim de um debate extremamente importante na área ambiental. Por quê? Porque primeiro era 1 ano depois, 1 ano e meio depois,
da Conferência de Estocolmo. Então, os temas ainda estavam, não é, girando e envolvendo debates que eu achei importantíssimos, do qual eu, até hoje, me nutro quando eu escrevo as coisas, não é? Porque o mundo muda, aparentemente, muito rápido, mas não é tão rápido assim. Quer dizer, aqueles temas que a gente discutia naquela época, na verdade, existem até hoje, e alguns deles ainda numa situação muito mais grave do que estava em 73, que era basicamente o ano da primeira crise mundial do petróleo. Entre parênteses, eu me beneficiei dessa crise, porque eu tinha um carrinho Michuruca, que era um Dechevaux, né? O Dechevaux era um carro assim, fantástico, né? E que consumia muito pouca gasolina. Então, como em alguns países, como eu estava na Holanda, tinha racionamento de gasolina. Eu Dechevaux, naquela época, imagine, né, era 20 km por litro. Então, eu tinha um excedente de gasolina que eu vendia para os ricos holandeses. Eram tickets, né? Então, eu vendia meu ticket ao dobro do preço, porque eu tinha que viver também. E eles precisavam de gasolina. Então, era um período de muita inovação. O pessoal na Holanda, principalmente, né, fazia skate com vela no meio da rua. Eram formas assim muito alternativas de se viver, né? E eu então pude me beneficiar desse acolhimento da França, e isso a gente tem que, eu pessoalmente reconheço até hoje, que a minha cultura mesmo, a minha pesquisa foi muito influenciada, por exemplo, por pesquisadores franceses, como Maurice Godelier, Meillassoux. É toda uma linha assim da antropologia neomarxista que eram importantes para eu poder entender o mundo, né? Então, aí já estão essas razões pelas quais eu aceitei. E também eu acho que tem uma coisa importante, que o núcleo de pesquisa que eu coordeno há mais de 25 anos, ele foi criado em 87, 88, por aí. Ele se baseou numa estratégia de fazer convênios com universidades, sobretudo federais, no Brasil inteiro, para fazer pesquisa, e nesse período não levei um só pesquisador paulista e da USP para essas regiões. A gente sempre incentivou grupos locais a fazer pesquisas interdisciplinares na medida do possível, e talvez tenha sido uma das estratégias que foram mais importantes na minha vida, porque eu sempre achei que o conhecimento não se localiza num lugar só, né? Ele se espalha, assim como os livros se espalham, né? É uma outra experiência minha, por ter escrito livros, é que o livro tem sua vida própria, né? Em nenhum dos meus livros eu coloquei uma foto minha, só no último, que eu dei de presente aqui. E por quê? Porque eu acho que o importante são as ideias, né? É o livro que faz o seu caminho, ou melhor, são os leitores que fazem o caminho do livro. E eu continuo pensando nisso até hoje. Agora eu começo a minha breve conferência, se pode dizer que é uma conferência, me perguntando o que leva os pesquisadores a fazer sua pesquisa. Quer dizer, eu sempre me considerei muito mais um pesquisador, um organizador de pesquisa, do que um professor. Apesar de eu sempre ter dado aula, eu estou me aposentado há mais de 12 anos, mas continuo no núcleo. Nem todo o tempo, né? Uma parte do tempo eu vou para o meio do mato, né? Eu aprendi a plantar, aprendi a cuidar de galinha, aprendi a cuidar de cavalo, e aprendi também a ler outras coisas que não é só antropologia ou ecologia, assim por diante. Então, a minha vida ela se passa em vários lugares ao mesmo tempo. E eu queria dizer que eu nasci numa cidadezinha muito pequena, que se chama Iguape, em São Paulo, no sul do estado de São Paulo. É uma cidade assim extremamente interessante, porque ela tem uma interface entre o mar e a floresta. É a região mais subdesenvolvida do estado de São Paulo até hoje. Tem um apelido de ser a Amazônia brasileira. Tem muitas coisas que se parecem, outras não, mas, né, se parece por quê? Porque tem uma enorme diversidade biológica, né, botânica,
e também uma grande diversidade cultural. E aí, eu me lembro que quando eu era, sei lá, eu tinha 6, 7 anos, um pouco mais, eu tive malária naquela região, era infestada de malária, né? Mas eu sempre achava, eu era muito curioso, então eu via aquelas pessoas que saíam do portinho lá com trazendo nas suas canoas, todo tipo de coisas que não existia na cidade, né? Sei lá, uma vez eu vi jacaré com boca amarrada na canoa, vi feixe de lenha, vi palmito, e aquilo tudo me chamava a atenção. Aí perguntei para a minha mãe, que era professora, e falei: mãe, quem são eles? Porque eles entravam na cidade, sempre de branco, muito melhor vestidos do que hoje, né, com a sua calça branca, camisa branca, chapéu de palha, parecia assim uma imagem folclórica, entre aspas. E eles iam negociar esses produtos nas vendas de tecido. Naquele tempo só tinha venda de coisas múltiplas, né? E depois sumiam. Aquilo me chamou muita atenção. Eu perguntei para minha mãe, falava: pessoal do sítio. Não sabia o que era sítio, né? Mas aquilo ficou na minha memória. Eu falei: olha que coisa interessante esse pessoal. E parece que ficou no meu subconsciente. Voltou depois, né? E a outra coisa era a exuberância da natureza, né, que me chamava muita atenção, apesar de que eu caçava passarinho para burro, né? Quer dizer, aquelas gaiolas de bate, não sei se existia aqui, o passarinho ia comer a banana, caía, mas eu tratava eles bem, muitas vezes soltava, nem sempre também, né? Não era tão ecológico, né, naquela época, porque, né, todo mundo fazia aquilo. Aí, quando depois eu fui ser aluno interno de uns padres alemães duríssimos, que me pôs um pouco de disciplina, porque eu era totalmente indisciplinado. E também não gostava de estudar, não. Eu só fui estudar quando eu tinha, acho que 16, 17 anos, né, que eu resolvi ser o primeiro da classe. Não sei por quê. Porque eu estava chateado que os professores sempre diziam que eu não estudava, que eu era disperso, que eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu fui fazer ciências sociais, isso já durante a ditadura, né, no primeiro ano de ditadura. E aí eu aprendi uma coisa fundamental também, né, que é o contato com essas comunidades que viviam nos sítios na minha infância, e eu voltei para elas, né? E aí eu aprendi muitíssimo. Era um trabalho de Paulo Freire, quer dizer, nada é gratuito, né? E era um método assim que motivava a discussão inicial, né, sobre o que era cultura, sobre o que era natureza. E era um debate riquíssimo, porque os pescadores sabiam, na sua linguagem, expressar esse tipo de relação de uma forma extremamente rica, né? E aquilo eu fui absorvendo, interessado. Falei: eu vou estudar pescadores artesanais. Aí eu já estava no começo do mestrado, e aí meus colegas, os professores, diziam: mas por que você vai estudar uma categoria, um grupo social que vai desaparecer daqui a 10 anos? Eu falei: olha, primeiro que eu gosto deles, e o conhecimento tem muito disso, a gente pesquisa do que gosta. Em segundo lugar, porque se eles desaparecerem, pelo menos posso fazer um registro da importância que eles são. Aí o pessoal já percebeu que eles tinham um osso duro na frente, né? E, de fato, eu fiz meu mestrado estudando a relação entre pesca industrial e pesca artesanal em São Paulo, nessa faixa litorânea, entre Ubatuba e Canané e o Paraná. E eu, depois disso, continuei na minha vida acadêmica, com exceção desses anos todos que eu passei na Europa. Passei mais de 12, 13 anos na Europa. Podia voltar depois, por quê? Porque depois que eu voltei a primeira vez da minha estadia na França, eu decidi fazer o doutorado, estava fazendo doutorado, mas ainda a repressão era enorme, né? Era assim, mas era muito... A repressão, assim, você sentia na pele, na verdade. Era o responsável lá do prédio, né, de apartamento, que informava a polícia das reuniões que tinham mais de 3 pessoas,
né, se supunha que ali havia subversivos. Então, era uma situação assim extremamente complicada. Eu decidi, falei, eu vou sair do Brasil, outra vez. Aí, prestei um concurso na ONU, né, como eu sempre gostei de línguas, né, eu tinha essa capacidade de falar mais de uma língua, falava 3 ou 4, e aí eu fui escolhido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que era uma outra coisa também que me tocava, né, a situação daqueles refugiados, que já era um número enorme, mesmo nos anos 80, né? Tinha terminado a Guerra do Vietnã e outras guerras, e aí eu fui trabalhar no Alto Comissariado e fiquei lá pelo menos 12 anos. E aí conheci o mundo inteiro, países que a gente só entra com o passaporte, né, azul da ONU, porque são áreas muitas vezes em conflito. Fui ao Vietnã, Laos, Camboja, sei lá, África praticamente inteira, América Latina. Na verdade, depois eu peguei um período na FAO. Foi interessante. O mais interessante foi morar em Roma, na verdade. A FAO não era uma coisa ali muito simples, né? Eles defendiam muito a pesca industrial naquela época, e a pesca artesanal era bem marginalizada. Mas eu vou deixar de contar alguns fenômenos aí na FAO, porque quando eu voltei para o Brasil, e eu me demiti das Nações Unidas, que era algo raríssimo, né? Porque a vida era muito boa, o salário era altíssimo, a aposentadoria nas alturas, e existiam coisas assim que o pessoal às vezes não tem noção, né? Que eram privilégios que têm os funcionários da ONU, mas a gente corria risco de vida. Eu, mais de uma vez, quase deixei a minha pele no meio daqueles desertos lá da Somália, da Etiópia. Eu vou contar só um episódio para ver como, na verdade, a ONU é importante, né? A ONU só o nosso governo, que a ONU acha que o governo acha que a ONU, né, devia ser substituída só pelos Estados Unidos. Não tem a ideia da dimensão da importância da ONU, e que a ONU, na verdade, é uma organização de países, não tem nada a ver. Então, quando o governo diz, né, que foi um absurdo se aceitar a Venezuela na Comissão de Direitos Humanos da ONU, quem resolve isso não é o secretariado da ONU, são os países membros daquela comissão. Se eles escolheram, a ONU não tem nada que dizer, porque cada país tem o mesmo valor na ONU, né? Mas eu me lembro que eu estava, naquele tempo, usava uma barba assim, aracubana, mais ou menos, né? Uma imitação tropical do Che Guevara. Mas não era bem assim. Mas eu tinha também um bonezinho meio duvidoso, suspeitoso. Era. E aí eu me lembro que estava sentado, assim, numa altura, aliás, era Djibouti, era a antiga colônia francesa. E de repente, eu comecei a ver uma caravana que estava se levantando para ir buscar o CAT no interior da Etiópia. O CAT é uma espécie de uma droga que eu mesmo tive que usar, né? Porque né, todo governo, se você quisesse fazer uma reunião com órgãos do governo, era o meu caso, era a minha função, às vezes com o presidente e tal, eu tinha que participar de uma sessão de CAT, que é uma drogazinha leve em relação às demais, né? Mas era assim uma espécie de um hábito nacional. Então, reuniões, por exemplo, com o presidente do Banco Central do país, agricultura e assim por diante, tudo era resolvido numa roda em que a gente se sentava, aí eles serviam o chá, e depois era o ramalhete de CAT, né, que eram folhinhas assim, que você ia mascando, e aí ia te dando uma soneira. Mas eles discutiam coisas importantes, né, sobre a economia do país, no meio daquela mascação lá, né? E aí, então, esse é o país que eu estava, né, entre o Djibouti e a Somália. E a Cuba tinha salvado a Etiópia, que era socialista, não é, de uma invasão da Somália, que era um país assim de um ditador, assim, Siad Barre, eu me lembro, era também terrível, cara.
E aí eu estava lá tranquilo, né? Não estava mais candocate, não. Eu estava olhando, assim, vendo aquela caravana que se levantava. E até depois eu escrevi no prefácio do meu primeiro livro, que é Pescadores, Camponeses e Trabalhadores do Mar, que foi um livro que muita gente utilizou, porque nesse país não se publica coisa nenhuma, né? Impressionante. E é por isso que os livros que são publicados, alguns são bons, outros não são, mas eu escrevi uma introdução, assim, uma espécie de prefácio, muito poética, né? Eu estava comparando os camelos que vão para o deserto, eles levam a sua cabana, a sua tenda em cima, né? E a tenda, como ela era feita de paus curvos, assim, passavam por cima do camelo e pareciam umas velas. Aí eu comecei a comparar aqueles nômades com os nossos jangadeiros aqui, né? E aí eu estava nessa elucubração, de repente eu vejo uma gritaria, um cara saiu do início da caravana com uma espingarda daquelas mais antigas e gritando coisas que eu não entendia. Eu falei, acho que ele vai entrar na vilazinha, né? Nada, quando eu reparei a uns 10, 15 metros, eu vi o olhar de ódio do cara, ele vinha na minha direção, e já apontando a carabina. Eu falei, puxa, tinha que ser aqui, né? Mas aí o meu intérprete, ele saiu correndo e dizia, ele não é cubano, eu só entendia que ele falava Cuba, não é cubano. Aí o homem foi parando assim, era um senhor já de barba meio branca e tal. Ele virou com aquela dignidade que tem um chefe de caravana e voltou para a sua caravana e foi embora. Eu respirei aliviado, né? Porque eu ia morrer num lugar desconhecido, né? E que eu estava de passagem, né? Hein? E sem motivo aparente, né? É verdade. Mas, enfim, aí quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu ia ser professor universitário na USP, porque aquela tinha sido minha universidade de origem, meu mestrado e doutorado foram lá. Mas, naquela época, isso foi em 97, 98, não tinha concurso nenhum na USP. E, coincidentemente, o presidente era um professor universitário. Não se fazia concurso, a universidade também não tinha muito dinheiro. Aí eu consegui uns recursos da Fundação Ford e falei, vamos montar um programa de pesquisa. Aí eu consegui um lugar na USP, que é extremamente complicado, mas eu tinha uns poucos amigos lá. E aí disse, agora nós vamos começar a descobrir o que é o Brasil das comunidades tradicionais. Por quê? Porque aí, se a gente pegasse alguns títulos clássicos, né, de alguns antropólogos, Darcy Ribeiro, por exemplo, quando ele fala na formação do Brasil, a formação cultural brasileira, a impressão que eu tinha é que os caipiras, os gaúchos, os sertanejos, os ribeirinhos da Amazônia, eles eram todos formadores, mas que não existiam mais esses povos por esse Brasil afora. Aí a gente começou a fazer esses convênios, né, no Pantanal, depois na Amazônia, depois no Nordeste, e a gente começou a ver que eles existiam, às vezes, né, dentro dos mangues, meio que escondidos, meio no meio da floresta, no meio do Pantanal, mas eles estavam ali. Aí eu falei, olha, na verdade, essa base cultural do Brasil ainda está aí, né? E foi aí que eu comecei a base desses relatórios todos, a gente publicou bastante coisa, várias coisas sobre a Amazônia também, mas todos feitos por pessoas daqui, né? E que eu apreciava muito, né? O pessoal do Museu Goeldi, a Edna Castro, por aqui, que a gente sempre conversava. E aí eu disse, olha, acho que está na hora da gente começar a tentar fazer essas comunidades aparecerem no cenário político brasileiro. E aí foi que apareceram quem? Os seringueiros, que foi uma grande inspiração. E não porque eles só defendiam a floresta, né? Porque eles defendiam a floresta de uma forma nunca vista antes, né? Muitas vezes com sua própria vida. E quando eles propuseram a reserva extrativista,
que foi a primeira reserva de uso humano, né, nesse país, que é uma grande invenção brasileira. Por quê? Porque não só ele se propõe a preservar a natureza, mas também as culturas. Isso que era fundamental. E a gente já vinha desenvolvendo essa ideia da relação entre a diversidade biológica e cultural. Eu me lembro que o primeiro texto meu foi em 1988, sobre a relação entre caiçaras, que são comunidades tradicionais ali do Sudeste, e o meio ambiente, quer dizer, a floresta, o mar, e o conhecimento que eles têm, as práticas, os símbolos, os mitos, que eram sociedades ainda, apesar de crise que já se manifestava nessas sociedades, eram comunidades extremamente ricas, né? Então, essa ideia de que não dá para conservar a natureza sem conservar a cultura e os fazeres e os saberes dessas comunidades é alguma coisa impensável. Esse raciocínio está na base do mito, o mito moderno que eu escrevi. Foi só sobre essa relação. É importante mostrar que não pode haver conservação da natureza sem essas comunidades. Ela pode ser feita sem fazendeiros, sem grupos industrialistas, sem burguesia, não sei o que, mas não dá para fazer conservação sem eles. Aí o que a gente começou a perceber? Isso talvez seja mais do Sudeste, é que os parques nacionais, a partir dos anos 80, e talvez isso vinculado à chegada de algumas ONGs internacionais, né, que disseram que finalmente os parques eram importantes, que eles tinham que funcionar, que as comunidades, essas chamadas tradicionais, estavam atrapalhando, e que a principal prioridade do governo é arrumar dinheiro para desapropriar essas pessoas. Eu falei, não, isso não pode acontecer, não é? Porque isso é negar modos de vida que são muito mais, entre aspas, sustentáveis. Eu não gosto desse termo, mas depois eu volto a falar, sabe? Eu não gosto desse termo porque eu já escrevi sobre isso no começo, depois que eu vi que o Sarney fez um plano para a Amazônia de desenvolvimento sustentável, eu decidi engavetar esses meus trabalhos. Eu escrevi um artigo sobre sociedades sustentáveis, que não tem nada a ver com pouca coisa a ver com o desenvolvimento sustentável, são duas análises diferentes. E eu comecei também a ter uma vinculação muito grande com comunidades tradicionais. Eu acho que é isso que me leva, mesmo aposentado, a me manter vivo, né? Eu posso até não aceitar convites de governo, que me convidam um pouco, porque eles já sabem o que vem. Mas, mesmo às vezes de universidades, mas eu nunca neguei nenhum convite feito por associações de comunidades tradicionais. Porque eu acho que é importante, até porque hoje eles não precisam mais da gente para falar. Eles falam por eles próprios. As mulheres têm hoje nessas comunidades um papel fundamental, né? E qual que é a função da gente? Quer dizer, em relação a quilombolas também, é a gente apoiar, né? Entrar no Ministério Público, poder escrever alguma coisa para defender seus direitos. E, no fundo, é isso que a gente faz mais no PAUB hoje, que é essa defesa intransigente mesmo das comunidades tradicionais, da importância que ela tem, dos povos tradicionais também, para não só para se entender a cultura brasileira, mas o respeito a essa diversidade, que é aquilo que hoje em dia o governo quer terminar como se fôssemos todos brancos. Parece que eles têm assim um filtro no olhar e que vê tudo branquinho. Até que é bom, né? Parece que é bonito, mas eu sempre preferi a diversidade, né? Então, acho que a diversidade é mais rica, é mais colorida, ela é mais conduciva a gente a pensar um desenvolvimento que atenda a todos os brasileiros e não só uma parcela deles. Então, foi essa vinculação com essas comunidades que me fez, sem dúvida, ficar na universidade. O contato com os alunos, cada 2 anos eu dou um curso a emergentes do Brasil inteiro. Eu gosto de discutir essas ideias de diversidade biológico-cultural, porque eu acho que em áreas como a Amazônia, isso é fundamental. Para outras áreas também na Mata Atlântica, mas eu acho que para a Amazônia é fundamental. E aí tem uma coisa que é interessante, é que quando a gente estava discutindo a questão do SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nós propusemos uma unidade que chamava Reserva Ecológico-Cultural, já com essa ideia, né, de que diversidade biológica e cultural tem que andar juntos.
ela foi boicotada em São Paulo, mas aí o Fernando Gabeira, que era o relator do SNUC, falou, me cheira bem esse negócio de reserva ecológico-cultural. Aí trouxe de volta para o debate, aí no final mudaram o nome, como também não importa muito de nome, mas ela passou a se chamar Reserva de Desenvolvimento Sustentável, exatamente o termo que eu não gosto. Mas tudo bem, né? Está aí. E o mais interessante de tudo é que nós tínhamos pensado nessa reserva, que tem muita semelhança com a reserva extrativista, mas pensamos nessa unidade mais para populações tradicionais que não dependessem exclusivamente do extrativismo, como defendiam naquela época, né? Hoje talvez seja um pouco mais alterada, os seringueiros, né? Então, a gente pensou que aquilo podia se aplicar, naquela época, a quilombolas, no Sudeste, a caiçaras, a caipiras. E, por incrível que pareça, as reservas de desenvolvimento sustentável tiveram uma grande aceitação na Amazônia, porque tinha um doido aí, que era um secretário de meio ambiente da Amazônia, e que andou espalhando essas RDS aqui, sobretudo no estado do Amazonas, né? E é um pouco aquela versão cabocla da Revolução Socialista, né? Que foi pensado nos países altamente capitalistas, em que o conflito entre proletariado e burguesia era muito, muito acirrado, então, né, um Estado socialista ou comunista devia ser criado nessas áreas. Foi criado aonde? Na Rússia, né, que é um país altamente, né, dependente de recursos naturais, assim por diante. Enfim, o que eu tenho a dizer, primeiro é agradecer, evidentemente, o convite. Eu ia falar outras coisas, mas eu acho que eu vou ficando por aqui. E também a oportunidade que me dão de continuar falando. E eu acho que isso que é importante no Brasil, nesse momento. É a gente saber que é importante resistir. Muito obrigado.